Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se como se estivessem presentes aqui conosco. Como é do nosso hábito e da nossa necessidade, fechemos os olhos, relaxemos o nosso corpo e vamos buscar aquele natural e importante intercâmbio com as energias benfeitoras que reinam neste local, buscando nelas o equilíbrio que precisamos para que com esse equilíbrio a nossa mente possa clarear-se, objetificando o entendimento mais lógico e sensato das lições que a doutrina dos Espíritos tão sabiamente nos coloca. E assim, através desse conhecimento, através do sentir dessa realidade, que as nossas ações possam ser as melhores possíveis, que o nosso pensamento possa ser o mais acertado, que o nosso sentimento possa ser o mais elevado, para que com tudo isso possamos caminhar firmes rumo à perfeição espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, capítulo de número 9 no livro No Mundo Maior. Nesse capítulo nós vamos falar a respeito de mediunidade, que é um assunto que chama a atenção de tantas pessoas, né? Quantas vezes a gente, ao abordar esse assunto, verificamos o quanto que as pessoas se encontram sintonizadas com ele, o quanto que as pessoas buscam um maior entendimento das suas lições maiores. E mais especificamente, quando falamos em mediunidade, o campo de entendimento é vastíssimo. Aqui, especificamente, Calderaro tece informações acerca de um fenômeno que é extremamente comum na fenomenologia mediúnica, que é o animismo. O animismo que se torna um fantasma, que é visto como um monstro dentro das comunicações mediúnicas. O animismo que tanto, às vezes, a sua verificação e o seu manejo atrapalham o bom desenvolvimento da mediunidade do indivíduo. E é nesse capítulo que nós vamos falar a respeito disso. E é interessante, porque aqui nós estamos falando, e até agora, nos 8 capítulos todos, Calderaro abordou assuntos inerentes ao equilíbrio mental da pessoa. Falamos acerca da mente e dos desequilíbrios da mente. E, do nada, aqui ele coloca o assunto animismo, mediunidade. Que isso tem a ver? É porque nesse capítulo vai-se analisar o caso de uma senhora que estava efetuando um desenvolvimento mediúnico. E que nela foi escrita ali a pecha, foi dada ali a pecha de animista. E nós vamos ver como que Calderaro vai saber manejar a situação que ora se apresenta. Mas como que surgiu tudo isso? Surgiu no capítulo 8. Se vocês estão lembrados, no capítulo de número 8, André Luiz e Calderaro nos mostraram um fenômeno de epilepsia. Estão lembrados? O caso Marcelo? Em que era um indivíduo assim, prestes a estar quites com a lei, mas que ainda não estava totalmente equilibrado. E que quando ele saía do corpo à noite, em natural desdobramento, ele entrava em contato com desencarnados que, antes da atual encarnação de Marcelo, o haviam torturado durante anos a fio em regiões obscuras do astral inferior. Ele não estava em processo obsessivo direto, mas bastava a presença daquelas entidades negativas para que ele automaticamente relembrasse
tudo aquilo de negativo que ele havia vivenciado durante décadas no plano astral inferior e corresse para o corpo. Quando ele corria para o corpo, relembrando de tudo aquilo, toda aquela lembrança, todo aquele impacto mnemônico vinha na forma de fenômenos epilépticos. Então, organicamente falando, ele desenvolvia as convulsões, a epilepsia, por conta de uma simples lembrança daquilo que havia sucedido com ele no plano espiritual inferior décadas atrás. Então André Luiz, e aí a gente começa o capítulo 9, achou isso muito interessante. Ele pensou o seguinte: nossa, mas esse reflexo condicionado, né? Bastava a presença do obsessor, o obsessor não fazia nada. O obsessor não mandava energias ruins, o obsessor não agia no perispírito de Marcelo, não fazia nada diretamente, mas bastava a presença para automaticamente Marcelo se colocar naquela condição. Será que esses reflexos condicionados não explicariam o fenômeno anímico, o animismo, tão presente nas mesas mediúnicas? Foi o questionamento que André Luiz tinha para si mesmo. Só para a gente relembrar, o que é o animismo? No fenômeno anímico, existe a comunicação da alma do médium, do espírito do médium, dele, médium. Não é nenhuma mistificação. O médium ali não está tentando se passar por um desencarnado. O médium ali não é um charlatão. Ele não tenta enganar, fingindo que o espírito está se comunicando por ele. Não. De maneira automática, a comunicação que flui através dele, seja por psicofonia, seja por psicografia, até mesmo por vidência ou audiência, são oriundas dessas informações todas dele próprio. E ele, na grande maioria dos casos, não tem noção disso. Somente a partir de um desenvolvimento mediúnico mais acentuado, da experiência, do adquirir conhecimentos e principalmente da sua melhoria como pessoa, que ele vai verificando que aquilo ali pode ser muito bem dele. Mas de início é muito complicado. Uma comunicação flui e é dele, vem do seu arquivo mnemônico, vem da sua bagagem, tanto de vidas atuais quanto de vidas passadas. Há casos muito intrincados em que o médium entra num caso de num transe profundo, e aí ele pode acessar inclusive memórias de vidas passadas dele e dar uma comunicação baseada naquilo. E às vezes comunicações que fogem do grau de conhecimentos atuais, por exemplo. Para aqueles que estão assistindo tudo aquilo ali, é um espírito que está se comunicando. Supondo que o médium não conheça nada de medicina, de repente ele acessa um arquivo de uma vida passada em que ele foi médico, e aí vem uma comunicação, que as pessoas da mesa mediúnica pensam: olha, algum médico desencarnado está dando a mensagem através dele. Não é dele próprio. Então olha só como é difícil, como é complicado taxar, né, se aquela comunicação vem do médium ou vem de fora. Então por isso que André Luiz teceu essas considerações todas. Poxa, será que, e ele fala aqui, ó, sob certas imagens evocadas, o pensamento do médium não estaria sujeito a associações, gerando ali uma comunicação pretensamente do desencarnado, mas que não tem desencarnado nenhum? E aí André Luiz, obviamente, expôs essa dúvida para Calderaro. Calderaro, e aí? Será que o animismo tem a ver com os tais reflexos condicionados que a gente viu lá com o Marcelo, com o caso Marcelo? Aí Calderaro falou o seguinte: olha, essa tese do animismo, André, ela nasceu corretamente. Nasceu oriunda de experimentadores, de observadores do passado, que buscavam entender melhor o fluxo das comunicações. Porém, atualmente, isso naquela época e até nos dias de hoje, a ideia do animismo vem sendo usada de maneira excessiva. E Calderaro explica: quase inquisitorial.
E ao invés de auxiliar o médium no seu próprio processo de desenvolvimento mediúnico, está atrapalhando. Porque o médium é rotulado de anímico, né? Isso aí é como se fosse quase que um xingamento. E nós sabemos que em mediunidade existe um caminho a ser percorrido. Nenhum médium nasce pronto, né? E aqueles que desde pequenininho já manifestaram uma mediunidade gloriosa, sabendo agir perfeitamente nela, é porque no passado, em vidas anteriores, já se desenvolveram nesse sentido. Então o Calderaro fala a respeito disso. Com isso, com essa ação quase inquisitorial, muitos indivíduos que são candidatos ao desenvolvimento da mediunidade fogem, apavorados desse desenvolvimento, das mesas mediúnicas, justamente com medo de serem taxados de charlatães. E a gente viu, animismo é uma coisa, charlatanismo é outra. Charlatanismo é quando a pessoa conscientemente finge que recebe um espírito. Sabe, sei lá por quê? Para fazer bonito para os outros, para querer dar um recado meio torto para alguém na reunião mediúnica. Infelizmente isso acontece. Não é o caso do animismo. O médium fala de si mesmo, mas ele não sabe que está falando de si mesmo. Para ele mesmo, a comunicação veio de um desencarnado. O médium, e Calderaro continua, não é um aparelho de comunicação comum. Ele não é como uma lâmpada em que você aperta no interruptor e ela fica acesa e ela fica desligada. Não é assim que a coisa acontece. Ele continua, o aprendiz há que crescer e se aperfeiçoar com o tempo. Correto seria uma orientação equilibrada, proporcionando ao aprendiz elementos para que ele pudesse reconhecer-se nessa condição e aí se desenvolver. Até aqui, alguma pergunta sobre animismo? Sim. Não sei se entendi bem, mas vou perguntar. Pergunte. Então, o médium é uma pessoa que tem a capacidade própria de relembrar de si mesmo em tempos passados? O médium, ele tem essa facilidade mais do que as outras pessoas que não têm a faculdade mediúnica. Aí existe o seguinte, existe terapeutas que fazem sessões com o paciente de mexer em vidas passadas, terapias de vidas passadas. Exato. Então o sujeito está ali numa condição de mediunidade. A gente não pode bem usar a palavra mediunidade aí, porque o médium, no caso, ele se figura como uma ponte, ligando duas realidades. Quando existe um desencarnado atuando sobre o médium, ali nós temos a ligação do plano dele, desencarnado, com o plano dos encarnados, que serve de ponte. Aí a gente pode usar a palavra médium. Nesse caso das regressões, tanto induzidas, como você disse, TVP, terapia de vidas passadas, quanto as regressões espontâneas, ele na verdade está sendo médium do desencarnado. Toda aquela informação que está sendo jogada ali, ele aure em si próprio. Ou do arquivo presente, das suas conquistas atuais, ou do imenso arquivo passado, que ele adquiriu ao longo de diversas encarnações. Então, são duas situações. São duas situações. Perfeito. Uma é uma situação anímica, em que o indivíduo fala, e o que ele fala de si. A outra é uma situação em que ele é uma ponte, em que ele simplesmente ele é aquele indivíduo que repassa informações do plano espiritual para o plano físico. Não pode. Exato. Uma coisa é o animismo, a outra coisa é a mediunidade. Mas quem é médium tem essa facilidade, porque se ele tem a facilidade de acessar, né, informações de outro indivíduo, de captar isso daí, ele tem tão igual facilidade de captar informações de si próprio. Por isso que o indivíduo que está em processo de desenvolvimento mediúnico, de início, ele é muito anímico, extremamente anímico. Pois é, mas quando essas respostas são dele mesmo, ele não localiza que é dele mesmo. Não localiza que é dele mesmo, ele não tem essa consciência, ele não localiza. Para ele,
principalmente num transe mediúnico espontâneo, como na reunião aqui. Para ele, aquilo lá veio de um desencarnado, porque pode ser um fluxo de informações que de repente vem na memória, né? E aí ele fala, até conscientemente, achando que aqueles pensamentos são do desencarnado, e na verdade, os pensamentos são dele. Ou pode ser que ele entre num transe sonambúlico, em que nesse transe sonambúlico ele perde a consciência orgânica, e a comunicação que é feita ali é baseada nos arquivos passados que ele acessa. Então é muito difícil, é muito complicado, principalmente nessa segunda situação, que ele pode acessar informações que ele não tem conhecimento no agora. Como que às vezes ali o diretor da reunião ou os presentes da reunião diferenciam? Aquilo lá é dele. Difícil demais, muito complicado. E os casos de psicografia? A mesma coisa, mesmíssima coisa, porque existe a escrita automática. Na escrita automática, o indivíduo escreve ali e está sendo impulsionado para o seu conteúdo subconsciente. E em muitas situações, aquele conteúdo subconsciente vem de arquivos de vidas passadas. Então ele pode, um texto ser escrito ali, numa linguagem e com um teor de conhecimentos que ultrapassa os conhecimentos atuais dele. Mas foi ele que escreveu, não foi nenhum desencarnado. E ele não tem consciência disso. Por isso que Kardec é muito taxativo na análise das situações todas. Analisa o teor da mensagem. Se o teor da mensagem for bom, for edificante, pouco importa se veio do encarnado ou se veio do desencarnado. Pouco importa. Né? Nós vamos ver esse caso aqui agora, nesse capítulo 9. É aí que a gente analisa. Você já respondeu a minha pergunta. Eu li teu pensamento. Pouco importa. O que a gente tem que fazer é analisar o teor da mensagem. Não às vezes o nome que está assinado ali. Aqui pra gente, no meio espírita, o que vale é o conteúdo das pessoas. Daniel, é errado, no caso, uma reunião mediúnica, a pessoa dá uma possibilidade anímica, mas relata alguns problemas, algumas dificuldades que ele teve lá da existência de muitas existências passadas, mas que vieram caminhando. É errado tratar essa deficiência numa reunião mediúnica? Não, de modo algum. Né? A pergunta do Antônio Carlos é a seguinte: se é um indivíduo que numa reunião mediúnica entra num transe anímico e ele acessa problemas mal resolvidos de vidas passadas, tem que ser tratado. Ele se manifesta como uma entidade. Como se fosse uma entidade, como se fosse um espírito comunicante. Uma E às vezes, de forma até intuitiva, o próprio diretor da reunião percebe que aquilo ali não tem nenhum espírito comunicante. O que deve ser feito? Trata mesmo assim. Aquele indivíduo é essencial. É essencial, uma catarse para ele. Porque se ele está externando um problema de 300 anos atrás, é porque aquele problema não foi resolvido ainda. Tem que ser resolvido agora, no presente. A mesa mediúnica funciona tal como a psicoterapia numa circunstância como essa. O benfeitor ali, no caso, o mediador, aquele que vai conversar, está conversando com a alma encarnada. Ah, mas ele não está doutrinando o desencarnado, não interessa, ele está doutrinando o encarnado. A função ali é ajudar. Né? E se você não ajuda o desencarnado, você está ajudando o encarnado. Mas tem aqueles centros que confundem animismo do charlatanismo. Exato. Aí que vai causar conflito. E aí que causa o conflito. E aí que o Calderaro fala aqui, que em situações como essa, em que o animismo é colocado como um monstro, como um fantasma, isso aí frustra as tentativas de desenvolvimento mediúnico da pessoa. E às vezes essa dificuldade que ele se manifesta na reunião, às vezes ela estava impedindo dele de se desenvolver. Dele se desenvolver como médium, aquilo é um bloqueio, ele tem que ser muito bem tratado, né, para poder florescer e crescer. Uma ocasião, eu tive a oportunidade de estar presente em 2 reuniões que foi muito emocionante. E uma das comunicantes, ao meu lado, eu assustei na hora da comunicação, ela ajoelhou de repente assim, cantou a música da Elis Regina e aquilo foi. Mas eu que conhecia a pessoa, sabia que ela não canta, muito menos tinha a menor cara de que tocava, que sabia cantar, conhecia a Elis Regina.
eu não conhecia, e não conheço esse desejo. Só que as pessoas da mesa, eu era a pessoa mais nova da mesa. A mais nova, antes de mim, depois de mim, tinha 54 anos. E a segunda oportunidade foi uma outra mensagem que extremamente bonita, onde todos da mesa choraram, extremamente emocionados, mas que depois, muito depois, a senhora, uma senhorinha dirigente falou, quem deu a mensagem foi a Regina. Porque ela era vidente e teve a capacidade, porque a médium ficou muito decepcionada por ter tido um episódio de animismo. A reunião para ela foi péssima, mas depois ela foi aconselhada, foi orientada, não foi animismo. Mas ela ficou assim, achando que era animismo. E na outra oportunidade, que também foi uma situação muito emocionante, ela começou a duvidar. De novo, mas uma outra entidade, já conhecida na casa, falou que não se questiona novamente. Aproveita a oportunidade, só que vocês não conhecem quem veio. E não foi dado naquele momento. Então, é muito necessário que alguém da mesa ou da casa esteja presente com uma capacidade de, seja clarividência ou pelo menos uma percepção diferenciada. Sim, a presença de alguém na mesa mediúnica com evidência ajuda nessas situações. Mas assim, não é garantia de que o indivíduo que tem a mediunidade da evidência vai enxergar a provável entidade comunicante. Porque nem sempre pode ser que haja a sintonia adequada dele com a própria energia do comunicante. Pode ser que haja um comunicante ali e o médium vidente da mesa sequer perceba a presença do comunicante. Né? O fato todo aí é muito interessante. E a gente tem que sempre notar a seguinte coisa: deixa fluir. Até mesmo nos desenvolvimentos mediúnicos, a orientação é deixar fluir. Seja de um desencarnado, seja de um encarnado, o importante é que o indivíduo exteriorize aquilo, porque tudo isso faz parte do processo de aprendizado dele. Agora, quando existe a assinatura de alguém conhecido, né, de alguém que é conhecido da casa, de alguém que é conhecido na reunião, de alguém que é conhecido no país, né, aí é interessante a gente perceber talvez alguns elementos ali que gabaritam aquela comunicação como sendo realmente do fulano. Por exemplo, algumas expressões, algum tipo de conhecimento mais adequado, mais circunstancial, que prove, olha, realmente, essa mensagem é da pessoa que subscreveu. Mas mesmo assim, o que vale é o teor da mensagem. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 9 que um médico faz uma mensagem muito singela através de psicografia, através da médium, né? Assina o nome. Logo depois da reunião acabar, os dirigentes pegam aquela mensagem e falam, olha, o teor evangélico dessa mensagem é fantástico, né? Muito apropriado, mas aqui não existem termos médicos, aqui não existe aquela terminologia toda, então não pode ser desse indivíduo que assinou aqui, que é um médico conhecido. Aí aventou-se a tese anímica. A moça ficou super decepcionada, e era o médico. E por que eles duvidaram? Porque não existia nela, médium, todo um campo de conhecimentos científicos com a terminologia médica adequada, a fim de que o médico desencarnado comunicante pudesse acessar e exteriorizar aquilo lá em palavras. O médico se limitou a dar uma mensagem singela sobre a criação de um grupo para ajudar os pacientes doentes, pobres. Então olha só como que o assunto é bem intrincado, né? Quer dizer, nem sempre, às vezes, quando há elementos, a ausência de elementos comprobatórios significa animismo. Nem sempre. Mas a presença de um médico com evidência pode sim, né? Se for um indivíduo que já tem uma evidência bastante dilatada e saiba lidar com ela, ajuda bastante. Notadamente nos casos de desenvolvimento mediúnico, naqueles médios mais inseguros, que estão ali começando.
Voltando aqui. Aí Calderaro volta à pergunta do André Luiz. André Luiz, você perguntou sobre os reflexos condicionados. Se isso realmente interfere no tal do animismo. Ele falou assim, verdade. Isso tem uma grande interferência. E aí ele cita aquela experiência de Pavlov, que eu citei para vocês na semana passada, né? Do potinho de comida junto com o sininho tocando. Calderaro fala o seguinte, olha, o que essa experiência prova? Que os animais, eles sabiam movimentar a energia mental. E se os animais de consciência fragmentária, eles têm a capacidade de mobilizar energia mental, imagina só o caso de um médium, de um humano que capta o pensamento de outro humano. O que não pode acontecer ali? Que ali nós vamos ver que é um pensamento captando outro pensamento. A multiplicidade de associações mentais que podem acontecer. E ele fala, o que ele está falando aqui? O que ele está traduzindo? O que ele está falando? Que sim, no fenômeno anímico, existem os tais reflexos condicionados. Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que existe uma reunião mediúnica e que minutos antes da reunião mediúnica, as pessoas comecem a falar a respeito de Francisco de Assis. Maravilha, Francisco de Assis, a prece de Francisco, o que ele fez na Itália, o desejo dele de reformular a Igreja Católica, todo mundo comentando a respeito de Francisco de Assis. Aquela imagem fica na cabeça das pessoas. Apaga-se as luzes, faz-se a prece. Um médium menos experiente ali, ele pode, de repente, né, inspirado por aquelas lições todas que ele ouviu antes da reunião mediúnica começar, dar alguma comunicação falando acerca de Francisco de Assis, do que ele fez na Itália, de como que ele começou, achando que tinha que reformular a igrejinha material, né, da vida dele fazendo palestras aos animais, né? Aí o pessoal da mesa pensa, olha, veio um espírito bom falar sobre Francisco de Assis. Isso quando o próprio Francisco de Assis não dá comunicação, né? E aí? Fenômeno anímico. Associações mentais que aconteceram. Já vi casos assim, né, de comentários antes da reunião e durante a reunião o fulano falar, olha, eu estou vendo um espírito tal, justamente aquele que foi comentado antes da reunião começar. E aí o que a gente fala? A gente já fica com o pé atrás, né? Mas olha, muito provavelmente a pessoa evocou imagens oriundas da conversa que aconteceu antes. Pode ser que seja o espírito fulano de tal? Pode, não impede. Mas o mais provável de ser é uma associação mental que aconteceu. Então a gente não dá certeza. Aí você fala assim, não, se tiver um médium vidente lá, ajuda. Mas mesmo o médium vidente pode se enganar. Quer um exemplo? Todo mundo falando de Francisco de Assis. Pensamento não cria imagens? Dependendo da força mental de um ou de dois na reunião mediúnica, pode-se plasmar a figura de Francisco de Assis ali. Ele não está materializado ali não, viu, gente? É força mental que virou imagem. Toda aquela túnica marrom, né, surrada, rasgada, com aquele cordão amarrado. Um médium vidente, talvez não tão experiente assim, fala assim, estou vendo Francisco de Assis, que milagre! Na nossa reunião mediúnica, tão humilde, Francisco de Assis aparecendo. E em verdade não é. Na verdade, o médium, ele está simplesmente vendo a projeção mental de alguém. Olha o quanto o assunto é difícil e intrincado. E o quanto que a gente tem que ter de cuidado com o médium que está em processo de desenvolvimento, de aprimoramento mediúnico. Talvez fazê-lo enxergar que provavelmente aquilo que ele está vendo ali é oriundo daquela conversação que foi feita antes. Com muito cuidado. Daniel, né? Fala. Aquela médica que seria Jesus aqui, será que é a coisa que você não falou? Provavelmente. A gente acredita. Ele estava vendo em Jesus que ele acabava vendo a imagem de Jesus. Via a imagem de Jesus e às vezes Jesus se comunicava através de Jesus, entre aspas, né? Quer dizer,
É impossível Jesus se comunicar? Não. Agora, para Jesus se comunicar, imagina o nível de médium que o indivíduo deve ser. E imagina o teor da mensagem também. Então, através disso, a gente começa a analisar de modo racional e criterioso as comunicações que surgem vez ou outra. E pessoas como essa têm que ser levadas a enxergar isso daí. Porque, convenhamos, médium, na maioria dos casos, é um indivíduo melindroso. Né? Você faz uma observação, você acha que ele está tentando te atacar pessoalmente. E em verdade não é assim. Daniel, Sim. eu penso, isso aqui mostra o quanto é a necessidade do estudo, Sim. né? De você se aprimorar cada vez mais para você se autoconhecer, vamos dizer, quem é médium, para poder, quanto mais conhecimento, quanto mais aprendizado, você vai conseguir diferenciar o que é animismo do que... Exatamente. É porque esse conhece-te a ti mesmo é muito interessante. Porque você começa a conhecer as suas facilidades e as suas dificuldades. Áreas em que você tem facilidade e áreas em que você tem dificuldade. Os conflitos que você tem. Então, às vezes, vem uma comunicação através de você, aí depois a comunicação passa, se foi por escrito, se foi falado, se você tiver consciência daquilo, você vai assim, olha, eu tenho esse conflito. Eu tenho essa dificuldade. Esse problema que foi falado aqui, o que foi escrito aqui, tem muito a ver comigo. Pode ser que seja ele. Ou pode ser que a espiritualidade superior aproveitou o fato dele ter aquela problemática para entrar em sintonia com desencarnados que tenha a mesma problemática, para facilitar a comunicação acontecer. E aí que vem, o que deve ser feito? O espírito comunicante, sendo do médium ou sendo desencarnado, tem que ser auxiliado. De qualquer forma ele tem que ser auxiliado, tem que ser ajudado. Alguém pode estar pensando, nossa, mas então é muito difícil essa questão do animismo. Pode realmente atrapalhar o fluxo de uma reunião mediúnica. Realmente pode. Como que a gente combate o animismo? Existe uma técnica de combate? Gente, existe. O Calderaro fala aqui. Por isso, o médium tem que crescer em valores próprios. Ó, médium tem que crescer em valores próprios. Médium é como se fosse uma ponte que liga duas regiões. E olha o que ele diz aqui, que para todo mundo que funciona como médium, é fundamental, é crucial. Para ser um instrumento exato. O que significa ser um instrumento exato? Significa que ele vai captar o pensamento do desencarnado e passar aquele pensamento para os encarnados sem deformações, sem ele imiscuir naquele pensamento pensamentos dele. Então, ó, para ser um instrumento exato, o que o médium tem que ter? Ele tem que ter aprendido a ceder. Ceder? Gente, se a gente meditar bem nisso daqui, a gente percebe o quanto que Calderaro tem razão. Por quê? O ceder é o oposto do impor. Então, o indivíduo que é anímico, inconscientemente, ele está impondo uma comunicação que é dele. Conflitos que são dele, dificuldades que são dele, conhecimentos que são dele. Ele não está sendo um instrumento de entidades desencarnadas. O que ele tem que fazer então? Para ele decantar aquela problemática toda e passar a ser um instrumento dos desencarnados, ele tem que passar do impor para o ceder. Todo mundo fala, médium tem que dar passividade, não é isso? Todo mundo aqui já ouviu falar nisso, né? E a passividade não é aquela passividade de você colocar a mãozinha lá e ficar respirando assim, né? Com o olhinho fechado. Essa postura aqui não é só isso que é passividade. É passividade mental, principalmente. É você não querer impor conteúdos seus. Nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou médium.
começando a desenvolver-me mediunicamente. Eu tenho que ceder? Sim. Mas vamos lá, em termos práticos, o que eu tenho que fazer? Caldeirado fala. Devoção à felicidade do próximo. Elevada compreensão do bem coletivo. Ajuda fraterna. Serenidade nos atritos com a opinião alheia. Tudo isso é postura que um médium tem que desenvolver, e à medida que ele vai cedendo nisso tudo, porque olha só, se ele é fraterno, se ele ajuda, se ele é tolerante, se ele tem compreensão, automaticamente ele está deixando de pensar em si, de ser egoísta. Está pensando em quem? No outro. Então ele vai desenvolvendo o quê? Naturalmente, uma capacidade de passividade. Por isso que se fala desenvolvimento mediúnico. O médium tem que ganhar conhecimento, não tenha dúvida. Tem que entender de mediunidade. Ele tem que entender o que acontece com ele. Mas ao mesmo tempo em que ele vai ganhando conhecimento, ele tem que aprender a ser mais humano. Ele tem que começar a deixar de lado o seu egoísmo, o seu orgulho, o seu pensar somente em si, para começar a pensar no outro, porque ao mesmo tempo que ele vai ganhando conhecimento, agindo dessa forma, ele vai desenvolvendo qualidades de passividade. E aí os benfeitores espirituais começam a encontrar nele facilidade de jogar o pensamento nele, e ele vai ter uma tremenda facilidade em jogar o pensamento de modo mais límpido, sem sujeiras próprias dele. Por que vocês acham que o Chico Xavier tinha aquela mediunidade fantástica e límpida? Foi uma das maiores antenas psíquicas da humanidade em todas as épocas, em todos os tempos. Porque ele sabia ceder. O Chico esquecia de si próprio e se doava de corpo e alma ao semelhante. Ele criou, ao longo de várias encarnações, em que essa foi o ápice, que foi a última, né? Ele criou em si capacidades de receptividade tão grandes, tão aprimoradas, que ele recebia com facilidade visita de menezes, né? E espíritos de alto quilate, de alto teor. Por que Bezerra? Por que Emmanuel não se comunicam em todos os centros espíritas que têm reunião mediúnica? Não é que eles não querem. Eles não encontram médios com capacidade receptiva adequada para expressar o pensamento deles. É simples isso. É lei científica, lei de sintonia. Então vamos repetir aquilo que Calderaro fala. Para combater o animismo, o médium tem que aprender a ceder. Em termos práticos, o que é ceder? Devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, ajuda fraterna e serenidade nos atritos com a opinião alheia. Aqui no Espiritismo, é assim que o desenvolvimento mediúnico funciona. Não desatrelamos o desenvolvimento do psiquismo com o crescimento do indivíduo, como pessoa, como ser humano. As duas coisas, aqui no centro espírita, no movimento espírita, tem que andar de mãos dadas. Então, se por exemplo, se eu sou um candidato a desenvolvimento mediúnico, e se eu estou na mesa de desenvolvimento mediúnico, além do conhecimento e da experimentação, o que eu tenho que fazer? Alguma tarefa, qualquer que seja, de amparo ao próximo. Ao mesmo tempo em que eu tenho que ser testado na minha paciência, na minha tolerância, na minha compreensão, na minha fraternidade. O desenvolvimento mediúnico passa por aí. E como passa por aí?
Até aqui. Dúvidas? Perguntas? Comentários? Daniel, Sim. tem uma passagem contada do Chico, uma mulher chegou lá no Chico, como eu gostaria de ter uma mediunidade do assunto. Se não consigo, consegue. Você tem que fazer o curso de mediunidade. E quando ele começa, pode começar sábado. Mas sábado tem de tudo, tem. Sábado você tem a sopa do escola. Você vai começar descascando batata. E é uma pessoa. Ela tinha que começar a a partir do momento que ela começava a trabalhar na padaria, passava de assistência espiritual mesmo. Exatamente. Quer dizer, passa necessariamente a ser um bom médium. Passa necessariamente pelas atividades socorristas, atividades fraternas. Não dá para você separar atividade mediúnica de conduta como pessoa. Não dá. Você pode ser um médium, um instrumento com uma mediunidade muito aflorada. Agora, o rumo que você vai dar àquela faculdade mediúnica depende fundamentalmente do teu crescimento como pessoa. Fundamentalmente. Entra no campo da sintonia e entra nesse campo aqui, né, do ceder. E à medida que, olha como funciona a nossa humanidade. À medida que o indivíduo vai se desinteressando de si em prol do próximo, é uma coisa interessante. Ele vai se desinteressando de si em prol do próximo, mas isso é investimento para ele também. Porque aí ele vai crescendo. O que vai acontecer? Ele vai se descolando da sociedade em termos vibratórios. E Calderaro fala: para auxiliar o presente, deve-se viver no futuro da raça. E isso lhe impõe solidão e incompreensão. Mais duas palavrinhas fortes aí, para quem deseja a mediunidade com Jesus. Porque o indivíduo que começa a se aprimorar psiquicamente, que começa a se aprimorar moralmente, ele vai deixando de ter certas atitudes, certas preferências e certas condutas que são da maioria. Por isso que eu disse que ele começa a se descolar da realidade, da sociedade como um todo. E começa a ser visto como um sujeito, né, que virou beato, o indivíduo assim fanático, né, a pessoa que não tem os pés no chão, porque a maioria continua agindo aquela mesmice toda, né, de acordar, de trabalhar, de comer, de fazer sexo, de beber, de assistir alguma coisa na Netflix, dormir, né, nessa conduta propriamente materialista, enquanto que o outro está lá tentando crescer espiritualmente. Óbvio, por questão de sintonia, os teus amigos começam a se afastar de você. Muitos dos seus familiares que não têm o mesmo entendimento te taxam de fanático. Por isso que Calderaro fala: isso lhe impõe solidão e incompreensão. Faz parte também do desenvolvimento mediúnico, né? A mediunidade mais estável e bela é a intuição pura. E aqui ele faz uma comparação belíssima entre Moisés e Jesus, porque os dois eram médiuns. Moisés era médium, Jesus também. Só que dois tipos diferentes de mediunidade, para duas doutrinas diferentes. Quem tem um pouco mais de conhecimento a respeito do Antigo Testamento sabe o que eu estou falando, da vida de Moisés. Os fenômenos mediúnicos eram inúmeros, quase todos eles mediunidade de efeito físico. Como que vocês acham que Moisés recebeu o decálogo, a tábua dos 10 mandamentos? Ah, foi Deus que com o dedo lá escreveu. Isso daí é o conhecimento da época e que muitos ainda trazem, mas nós sabemos que foi a mediunidade de efeitos físicos de Moisés que fez com que algum espírito de ordem elevada, muitos falam que foi o próprio Jesus, escrevesse ali as tábuas da lei. Era Deus
falando através da sarça ardente, né? Era o maná se materializando no céu, enfim, coisas muito materiais. E trouxe a doutrina dele, de Moisés. E Calderaro fala, doutrina exclusivista e na base do medo. Porque o mesmo Moisés que trouxe ali os 10 mandamentos, onde está lá o não matarás, o mesmo Moisés não parecia muito inclinado a não cumprir o não matarás. Não é? Mas aí a gente tem uma mediunidade de efeitos físicos. Como? Se nós observarmos no livro Êxodo, quando eles paravam no deserto e montavam as tendas, existia uma tenda lá onde descia uma nuvem e onde Deus falava para todo mundo ouvir. Descia uma nuvem ectoplasma, onde acontecia fenômenos de voz direta e até materialização de espíritos. Mas era o que acontecia. Porque quem entende a questão do ectoplasma e já viu ectoplasmia, né, nas fotos, vê que o ectoplasma realmente parece uma nuvem, branquinho, flutuante, né? Nas tendas desciam nuvens. E ali Deus falava. Sabe que não era Deus que falava, mas algum espírito orientador do povo judeu que falava. Moisés foi um dos maiores médiuns de efeito físico, né? E depois veio Jesus. Fala. No caso do mar que se abriu, verídico, provavelmente é verídico e foi também um efeito físico ou é alegoria, alguma coisa? Dizem por aí, né, que isso daí foi uma reação até mesmo comum de maré baixa, que através daquela abertura lá os judeus foram. Mas eu não nego a possibilidade de ter uma certa interferência espiritual nisso aí. Não é o que a gente vê nos filmes, né? Moisés faz assim com o cajado, mas se separa, né? Obviamente, isso daí é uma história escrita pelo próprio povo judeu, para o povo judeu, e eles se exaltavam muito, como raça, né? E eu creio que a coisa realmente aconteceu, mas não do jeito que é descrito. Talvez algum fenômeno natural tenha acontecido, ou alguma interferência espiritual. Não tem muito conhecimento a esse respeito não, para ser sincero. Se alguém conhecer um pouco mais, aí pode falar. Daniel, em relação ao poxa, mas ele, né, se afastou e produz aquela fenômeno. Um fenômeno normal, um fenômeno da natureza. Dizem que foi realmente isso, né? A abertura do Mar Vermelho. Sim. A gente sempre assistiu essas novelas da Record. E eu fui fiscal. E assistindo a novela, eu fui uma hora eu peguei esse de Macedo. Aí eu pego. E até hoje eu não peguei nada, mas eu dei o cara. Porém, a gente sempre se questionou. Não é Deus que está falando com Moisés. Não é Deus porque não tem nada a ver. Deus manda matar, manda prender, manda soltar. Muito parecido com a galerinha de hoje aí, mas era muito estranho, muito estranho a gente ver e entender que um Deus se manifestando. Mas uma coisa que sempre me questionou, e quando eu lia e via na representação cinematográfica, a coluna de fogo e a coluna de areia. Sim. Será que isso também é efeito físico? Talvez. Ou talvez algum efeito físico que os escritos exageraram. Né? O que eram essas colunas? Né? Durante o dia era a coluna de areia, que guiava o povo judeu, né, para a terra prometida, e durante a noite a coluna de fogo. Tinha que ser de fogo para o pessoal poder enxergar durante a noite. Eu acredito que ali aconteceu fenômenos de efeito físico, justamente para poder guiar o povo através do deserto e chegar em Canaã. Agora, você falou a respeito da Bíblia, do Antigo Testamento, Deus mandando matar, etc e tal, não se coaduna com Deus, é verdade. Seria animismo também, por conta dessa característica impositora do
acontecer o seguinte: a gente tem que separar no Antigo Testamento aquilo que é de ordem divina daquilo que é de ordem humana. Então, o que é de ordem divina ali no Antigo Testamento? O Decálogo, os 10 mandamentos, que depois Jesus resumiu em 2. Muita lei que ali está é de Moisés, e que ele falava que havia recebido de Deus justamente para dar legitimidade, porque ele estava conduzindo um povo embrutecido, bem rude, como era o judeu naquela época. Então, talvez se não houvesse uma lei forte e impositiva, ele não conseguiria domar. Haja visto que quando ele subiu no monte para orar e demorou muito tempo, já estavam, né, fazendo um bezerro de ouro lá. Não é verdade? Então ele tinha que agir de uma maneira mais impositiva. Por aí você percebe certas descrições aí totalmente incompatíveis com Deus, como tinha que ser, por exemplo, o animal a ser sacrificado no altar. Não podia ter uma manchinha, não podia mancar, e aí tinha que ser morto de determinada forma, o sangue tinha que ser espargido de um modo, a gordura de outro. Você lê aquilo ali, parece magia negra. Parece feitiçaria, juro, né? Então era Deus que estava falando isso para Moisés. Em verdade, não. Possivelmente o próprio Moisés, para dar legitimidade, falava que vinha de Deus. Podia ser um transe anímico? Podia, né? Nada impede. Agora, a questão das traduções das palavras bíblicas tem que ser levada a efeito aí também. Por quê? Uma tradução errônea leva a muita dificuldade de interpretação. Um exemplo: Deus, em hebraico, Deus mesmo, Todo-Poderoso, ele é somente indicado pela palavra El. E-L. Então, onde tem El, tem que ser traduzido como Deus. Mas muitos outros termos, depois nas traduções para o grego, daí para o latim e para as outras línguas, foram traduzidos de maneira errônea. Por exemplo, Shedim e Refaim, que são 2 termos hebraicos, foram traduzidos como sendo Deus. E em verdade não. Na linguagem hebraica, Shedim e Refaim eram espíritos de baixo nível, inferiores. E por aí você vê, quando fala assim que Deus mandou matar e passar a fio de espada todo ser que respirava, menos as virgens, aí a gente vê que não era Deus, possivelmente espíritos de ordem inferior, em processo mediúnico de baixo nível, comandando essas carnificinas todas. Então, um buraco muito mais embaixo, muito mais. Se hoje a gente ainda fala em animismo com essa dificuldade toda, imagina naquela época quanto de fenômeno anímico não devia acontecer, a mão cheia, né? Bom, Moisés, e aí veio Jesus. Jesus era médium, o maior que já pisou por aqui, o maior. Mas como que era a mediunidade de Jesus? Era a intuição pura, porque ele sim, Jesus, estava em contato direto com quem? Com o Pai. O Evangelho que Jesus nos trouxe, Jesus vivenciou. E Ele nos apresentou Deus como sendo amor, nos apresentou Deus como sendo paz, nos apresentou Deus como sendo Pai. E Jesus não impôs nada. Então aí a gente vê 2 exemplos de mediunidade, uma mais grosseira, mediunidade de efeitos físicos, e uma sutil, a mais elevada e a mais importante, a intuição pura, onde Jesus era sublime médium de Deus aqui na terra. Quando ele falava do Pai, ele estava em contato direto com o nosso Criador. Disso não tenhamos dúvida nenhuma. Certinho? Semana que vem podemos continuar? Semana que vem a gente continua. Quando que vai entrar em recesso? A semana que vem é a nossa última. Aí a gente entra em recesso, né? E aí eu volto não sei quando. Quando que é mesmo que eu volto? Fevereiro? Não, fevereiro não, é em janeiro ainda. Se eu voltar em fevereiro, eu volto obsediado, meu amigo. Oi? Dia 27. Dia 27 De quê? de janeiro. 27 de janeiro. Aí a gente volta
para o nosso estudo aqui, mas semana que vem tem. Semana que vem a gente encerra esse capítulo de número 9, tá? E olha que interessante, né? Esse livro tem quantos capítulos aqui? Blá, 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 blá. 20. Era para ser o 10 da semana que vem, né? Está ótimo, está tudo bem, está andando tudo como deveria andar mesmo. Ok? Só para encerrar. Dúvidas, orientações, perguntas, comentários? Daniel, eu sei que é difícil às vezes responder agora, mas quando Moisés estava gravando os 10 mandamentos, a Bíblia fala que ouvia trovões, né? O que seria esses trovões? Semana que vem, se puder. Então, esses trovões ali, né? Que ouvia-se em cima do monte e tal. Olha, particularmente, eu posso estar totalmente enganado. Totalmente enganado, mas assim, uma visão minha, pessoal, que pode estar certo ou pode estar errado. Eu acho que isso aí, depois, quando os textos foram escritos, isso aí foi colocado mais para dar aquela visão, aquela sensação de grandiosidade do mundo, de poder, de força, né? A questão dos trovões, da terra tremer e todas as outras coisas mais. Porque para gravar numa pedra, mas assim, o processo de piropsicografia, alguma coisa assim, é um processo que acontece naturalmente. Pode se gravar na pedra, como se grava em tecido, como se grava em papel, sem necessidade nenhuma de um fenômeno que abala, grandioso. Existem muitas figuras de linguagem na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, porque a gente tem que ver que vem do Oriente. E o Oriente é cheio de alegorias, cheio de figuras de linguagem, cheio de metáforas. Daí a dificuldade, por exemplo, nós temos que entender certas passagens. Muitas delas, por exemplo, no Apocalipse. Ele é cheio de figuras de imagem, mas é tipo do pessoal de lá, tipo do pessoal do Oriente. Daniel, quem é o científico das tábuas da lei? A causa científica das tábuas da lei? Científico Que você fala assim material? Foi a lenda? Nenhuma. Diz a lenda, né, que elas estão dentro da Arca da Aliança. Mas onde está? Porque essa Arca da Aliança sumiu. Eles estavam atrás. Dizem que quando o Egito invadiu aquela região toda, o faraó egípcio levou para lá. E dali desapareceu. Mas Hitler, na Segunda Guerra Mundial, estava atrás da Arca da Aliança. Até o Indiana Jones. Tem um filme do Indiana Jones que fala a respeito disso. O primeiro filme dele. Daniel, Sim. se puder trazer uma pesquisa, né, do que é a carruagem de fogo? O que é a carruagem de fogo? Sinceramente, posso dar a letra aqui, o que eu acho que significa carruagem de fogo, que arrebatou Elias e tudo mais? OVNI. Desculpa. Porque soltava fogo, né? Sim. Existem descrições. Agora eu não sei se é em Samuel, né? Que é uma descrição perfeita de uma nave, né, de um disco voador pousando na frente do profeta. Ele descreve isso com a linguagem habitual dele, de acordo com os elementos que ele conhecia, né? Mas nos dias de hoje, quem analisa, ele fala assim, ele está falando de algum OVNI. O OVNI mandou, a ciência, né, mandou um casal para a Lua, né? Será que naquela época outros planetas não mandaram Eva para cá? Então, Eva, assim, é uma figura de linguagem, um simbolismo, sem sombra de dúvida. Agora que existiu uma raça adâmica aqui na Terra, existiu. Adão é um símbolo de toda uma raça, tá? De milhões e milhões de espíritos que vieram de outro planeta para cá. Eu estou vendo vários extraterrestres reencarnados aqui. Vários na minha frente. São vocês mesmo. Diz até Kardec que boa parte dos habitantes do mundo civilizado aqui na Terra não são oriundos da Terra. Vieram de outros planetas. Muitos em processo de banimento, de expiação. As raças mesmo, mais autóctones da Terra, são aquelas dos mais primitivos, né? Os mais primitivos seriam sim aqui da Terra, fizeram todo o seu processo primitivo inicial aqui.
A maioria não. Eu não sou, tenho certeza. Vou bear todo mundo aqui também. Ok? Elevando o pensamento a Deus, buscando nele a paz, a tranquilidade, a harmonia. Que Jesus abençoe a nossa vida, ilumine o nosso lar, ilumine a nossa família. Que possamos enviar esse pensamento positivo de paz, de luz e de fraternidade para todos aqueles que nós conhecemos. Para com todos aqueles que nós conhecemos e aqueles que desconhecemos, que a luz do mais alto possa a todos iluminar. Que tenhamos a tranquilidade, a serenidade e a paz, para prosseguirmos na nossa vida, dentro ou fora da carne, sempre rumando com um objetivo maior, que é a perfeição espiritual. Que assim seja. Graças a Deus.